A última batalha começou. Mas é o seguinte, esse é um tema, né, que tem se repetido várias vezes na obra leiga e não só, até na organização sobre o namoro. E alguém me perguntou, mas irmã Angelina, essa é a verdade presente para este tempo ou que então? Devemos colocar em mente que o namoro não está isento do grande conflito, não está isento do santuário. Entretanto, nós conseguimos contemplar que há tantos casamentos, não só no cristianismo, até pessoas mundanas que antigamente era só namorar, engravidar e viverem juntos, também agora querem casar e estão a casar. Então, nós devemos receber a maior advertência, de modo que nossos casamentos não se igualem aos casamentos de pessoas não cristãs. E para isso é necessário que tenhamos muitas repetições para que seja, ou para que a ampliação seja maior, para que tenhamos uma informação, né, fixa e firme naquilo que é o namoro. Alguém dizia que considerar uma pessoa apaixonada é tipo estar em um precipício. Não vai te ouvir. E principalmente mulher, quando está apaixonada, fica tipo, não sei, sinceramente, todo o conselho que você... Ela até pode vir desabafar. Ela vem desabafar, já vem com uma ideia preconcebida. Só que não desabafa, não está pedindo conselho. Mas a forma como vem, tipo, que conselho? Eu mesmo, ele me faz aquilo, deixa então. Também não deixa. E como consequências, atualmente temos muitos casamentos que estão acasalados e não casados. E isso aqui não é só no mundo, não. Até há obreiros que estão acasalados. E nós já recebemos relatório de alguns obreiros, inclusive irmãs que ligam a chorar porque obreiros já não querem continuar. Se não for de acordo com a vontade de Deus, termina a relação. Nós podemos ver de Deus. É algo muito sério. Então, vamos aqui com uma definição, né? Nós temos muitas definições sobre o namoro. Uns dizem que é preparação para o casamento, outros é a união e muita outra coisa, mas cada um tem a sua definição. E eu estarei definindo o namoro como sendo o conhecimento entre dois seres de sexo oposto para saber se é a vontade de Deus ou não. Percebam, o namoro é o conhecimento entre dois seres de sexo oposto. Logo cai por terra LGBT. Não cremos nisso. É totalmente mundano. E nós, ainda que a nossa missão, a associação venha a crer nisso, nós, como obreiros, todo aquele que é obreiro deve abominar, porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que uma mulher e um homem se unam, e não mulheres com mulheres, homens com homens, não. Para saber se é a vontade de Deus ou não. Logo, se no ato em que estaremos namorando, descobrimos que este não me ajudará a alcançar o céu, estamos livres para deixar. Por isso aqui é para saber se é a vontade de Deus ou não. Há muita gente que estão prestes a casar-se e eles dizem, não, mas eu já fui apresentada, se for para deixar, eu tenho que colocar os meus familiares sentados e é muita coisa, então vou só aguentar. Depois de aguentar, até uma publicação recente, alguém disse, depois quando casamos com alguém que não é de acordo com a vontade de Deus, ficamos toda hora orando, liberta. Muitas orações para a libertação. Enquanto que poderíamos evitar isso, não cedendo, não namorando com alguém que não é dos princípios divinos. Só que pessoas apaixonadas, pessoas que são irracionais, não sei, não pensam mesmo. Ficam com um homem que as pessoas que conseguem ver, a Bíblia diz em Mateus que pelos seus frutos o conhecereis. E há homens sim que apresentam frutos que não é filho de Deus. Não é filho de Deus, mas a mulher assim quer avançar. E depois sofre no relacionamento, porque Deus não termina uma obra onde não esteve presente. E Deus é muito sério mesmo. Eu estarei lendo, né, aqui uma citação que diz o seguinte, Testemunhos da Letra, volume 3, página 95. Alcançar a devida compreensão da relação matrimonial é obra da vida inteira. Os que casam ingressam numa escola onde nunca, nesta vida, se diplomarão. Então, todo casal deve colocar em mente que, ao entrar no relacionamento, a obra não para. Você não teve uma batalha, não.
você vai continuar uma batalha terrível. Por quê? Porque Satanás sabe que é no lar onde a verdadeira educação é passada, e se for passada de acordo à vontade de Deus, teremos uma igreja, um altar na igreja bem qualificado e uma sociedade bem qualificada. E quando Deus diz que muitos casamentos estão acasalados, isto não fora. É que muitos irmãos estão acasalados ao invés de casados, sofrem abusos. Há obreiros que batem nas mulheres, mulheres submissas, autoritárias, querem tirar o lugar de homens em casa, ao invés de ser a mulher em si. E quando isso acontece, de forma indireta, nós impedimos com que o sacerdote em casa desempenhe o seu papel conforme tem que ser. Porque é impossível ter 2 cabeças em casa. E para isso, é necessário que homens e mulheres, antes de dar passo para um matrimônio, compreendam as suas responsabilidades e o que é o objetivo, ou como deve ser o casamento, qual é o objetivo do casamento. Eu quero me casar, por quê? Para quê? Como é que uma pessoa casa sem saber o objetivo do casamento? E quando casa, misericórdia. Misericórdia mesmo. Bem, continuando. Um jovem, olha, eu vou ler uma nota que é uma controvérsia, né? Uns creem assim, outros não. Mas eu, em particular, creio que na original, né? Sobre a data, ok. Na original, não tem assim, idade, exatamente, assim, um número exato sobre a idade. A expressão é adolescente. Exatamente. E eu estarei lendo o seguinte. Um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de julgar da habilidade de uma pessoa tão jovem como ele mesmo, para ser sua companheira por toda a vida. Mensagem aos jovens, página 450. Uma pessoa que está preparada para entrar num relacionamento deve-se fazer uma autoanálise para perceber se é crescida ou tem a maturidade mental, espiritual e física. Se não tiver a maturidade espiritual, não pode namorar. Se não tiver a mental, não pode namorar. Se não tiver a física, não pode namorar. Se tiver as 3, pode namorar. Se tiver 2 e uma não pode namorar. Nós precisamos de uma obra completa. E, fazendo uma relação com o santuário, devemos saber que nós, ao sairmos do pátio, onde tem o altar de sacrifício, nós estaremos entrando num dos compartimentos que é o lugar santo. E do lugar santo, vamos para o lugar santíssimo. E no pátio, meus irmãos, todo aquele que se está unindo deve saber que eu, me unindo ao irmão fulano, devo sacrificar a minha individualidade no pátio. Que agora não sou eu, mas eu namoro, deve ser o quê? Os pensamentos devem estar em acordo. Eu já ouvi um relato que eu estava palestrando na igreja de Damasco sobre namoro. Alguém se levantou e comentou o seguinte: Angelina, para mim, jogo desigual é a união entre um cristão e um islamismo. Eu queria chorar. Os irmãos não conta que eu queria chorar. Isso me doeu porque eu vi da boca de um adventista. Eu disse, não, mas agora nós também somos cristãos, nós somos do mesmo nível, somos assim já, somos da mesma crença, então não há nada que nos impede. Eu posso se namorar com um católico, com um metodista, ou coisa parecida. Eu disse, você está muito longe. Você está muito longe, porque eu queria te falar agora que o julgo desigual é até mesmo na nossa igreja. Assim mesmo, pessoas de mesma igreja podem ser julgo desigual. Porque nós cremos que o estar na igreja em si não é garantia de salvação. Então nem todo mundo que está lá é verdadeiramente cristão. Entretanto, o julgo desigual não é só sair fora. Até entre nós há julgos desigual. Pessoas que se unem sem estar no mesmo consentimento. Um crê de uma outra forma e outro de uma outra forma. E como consequência temos um casamento onde só há mais discussão, discórdia do que união e paz. Onde a pessoa está casalado e não casado. Onde os filhos sofrem todos os dias porque os pais estão constantemente a discutirem. Tudo porque não usamos a razão. A razão em si, a emoção em si falou mais alto
do que a razão. Logo, quando estaremos saindo do lugar, quando estivermos no lugar, no pátio, neste caso, onde sacrificaremos a nossa individualidade, vamos saber que o namoro com fulano deve tudo o que fazer pensar nele. Lembrar que o namoro é a preparação para o casamento. Então, algumas coisas que devem fazer no namoro são o amadurecimento daquilo que poderão fazer no casamento. Estudem juntos, porque tão logo vocês mostrarem ao mundo que estão namorando, sacrificarem a vossa individualidade, terão que marcar passo para o pátio. Nós encontramos lá no Santíssimo. Temos que marcar passo para o Santíssimo e lá nós encontramos a mesa dos pais, o candelabro e tudo isso. Então, cada item lá tem o seu significado e deve todo mundo saber que estando no relacionamento devem ter momentos de orar juntos, momentos de meditar, momentos para evangelismo, momentos para sair para a instrução bíblica. Todo namoro que não tem isso estão desqualificados porque não estão a preparar-se para o casamento. Quando estiver no casamento, cada um vai estudar individualmente porque criaram isso a partir do namoro. Um par de namoro cristão, que não tem nenhum dia de oração. Toda hora me almoçou, dormiu bem, almoçou, jantou, tá bom mais tarde. Não tem um dia de instrução bíblica, não tem. Porque são aquelas 0 horas, tenho que estudar. Eu só quero desliga você, não, desliga você. Falamos até horas tarde, e não é para o benefício espiritual, não, é para o benefício individual. Nós somos egocêntricos, somos egoístas. Fizemos tudo para o nosso bem. Temos todo o tempo do mundo de falar das 19 até as 2, mas se for para meditar, o saldo é insuficiente. Não, que meditar assim por telefone não dá muito certo, porque o saldo é pouco, não dá certo. Não sabem sair para instruir junto, não tem esse costume. Não sabem que é isso, é aquilo. Não, você não vai evangelizar lá, também é que vai evangelizar. Não tem nem sequer um dia para jejuarem juntos pelo relacionamento, porque acham que o relacionamento está isento de grande conflito. Amados irmãos, quando Satanás sabe que a vossa união será para benefício do reino de Deus, ele faz de tudo para atrapalhar a vossa caminhada espiritual. Então é necessário que tenham dias de jejuns. 1 hora sequer por dia de oração. Eu tenho que saber que às 15 horas o meu parceiro está a orar e ele tem que saber que eu também estou a orar. Deve ter uma conexão espiritual, uma química espiritual, mas não é isso, não, Braleida. Não é isso. E como se não bastasse a uns até que sentem vergonha de seus relacionamentos. Não conseguem mostrar, né, com quem está a namorar, não sei se é vergonha, não sei o quê. E isso é algo muito triste que estamos a desempenhar nos nossos relacionamentos. Se todo mundo cumprir o papel de verdadeiro relacionamento, vai saber que depois de casar, o lar será um pequeno céu na terra. Sabe por quê? Porque vocês já desenvolveram o meditar junto no namoro. Já desenvolveram o sair para instruir juntos. Já desenvolveram a oração juntos. Então, no casamento será um pequeno céu. Isso é glorificação. Por isso é que o pátio é justificação, lugar santo, santificação, e o Santíssimo, glorificação. Será um pequeno céu aqui na terra. Mas não vai estar assim se não tivermos que colocar em mente todos esses itens. Por quê? Porque quando nós casarmos, quando for a casa de meditar, não vão conseguir se encarar, porque não cultivaram isso. Não, eu não posso meditar, porque medita você. Não, medita você. Vão sentir-se a cara, sem vergonha, não sei o quê. Mas não se entende, né? O casamento que se faz demasiado cedo não promove nem saúde física, nem o vigor mental. Muitos jovens procedem segundo o seu impulso. Há pessoas que você vê mesmo, como é que o irmão está namorando com a irmã fulana, essa irmã fulana é Y, não. E ele vai se justificando, não pode me julgar, porque se você não medita, eu vou lhe ensinar a meditar. Você não é o Espírito Santo. Não faça essa obra. Se queres ajudar alguém a meditar, se ajude você mesmo. Não podemos fazer o papel do Espírito Santo, meus irmãos. Relacionamento é algo muito sério. Desde o momento que nós estaremos entrando em um relacionamento, nós estamos declarando a nossa vida, se é para a morte ou para a vida eterna. Então é algo muito sério mesmo.
a nossa emoção, os conselhos dos colegas, dos vizinhos, não, ele é boa, ele é assim, não. O caráter deve prevalecer, devemos buscar. A primeira característica de buscar uma mulher deve ser o caráter. Igualmente a um homem, deve ser o caráter. Há homens que estão obrigando mulheres a vender, a trabalhar, depois de posto, a minha guerreira vai sustentar. Não façam isso, por favor. Misericórdia. Homens pegam a mulher, não, você está escrito, mulher tem que ser batalhadora, pega a mulher, lhe põe a vender, lhe põe a trabalhar. Ele em casa, não, obreiro a tempo integral. Não façam isso, por favor. Isso não é obra que nos foi incumbida, não façam isso. E depois que vejam que a mulher lhe autossustenta, vai publicando, minha guerreira, minha não sei o que fez que. Ela já é guerreira por fazer parte do grande conflito. E mulheres devem ter muito cuidado a se unirem a um homem. Homens, pese embora nós estamos numa fase muito crítica mesmo, onde as coisas estão bastante difíceis para obreiros, onde o trabalho está muito difícil para obreiro, onde nós não recebemos a verdadeira educação de adquirir trabalhos úteis e como consequência temos homens tão grandes que não conseguem fazer nada além de dar aulas, né? E, infelizmente há empresas que já estão a rejeitar pessoas adventistas. Só 4 minutos, não? Você é sério? Nem fiquei introduzindo. Ok, continuando. Posso lembrar, tudo está muito difícil, mas é necessário que mulheres procurem homens que conseguem mostrar que lhe vai dar uma vida assim, estável. Né? Não me refiro a um nível muito alto, não, mas que sabe que ele gosta mesmo de trabalhar. Porque há homens que mostram que não gostam mesmo de trabalhar. Não gostam disso. Mulheres procuram homens que têm características espirituais, que gostam de trabalhar. Eu vou dar uma nota muito importante no livro Orientação Lar Adventista, que diz o seguinte: a habilidade dos cônjuges num casamento para sustentarem-se financeiramente. Desculpa, vou ler outro. Ok. A serva do Senhor salientou que há os que não adquirem propriedade e não possuem força física ou energia mental para adquirir propriedades, têm sido justamente esses que mais apressados são em casar-se e tomam sobre si mesmos responsabilidades de que não possuem um justo senso. São, porém, os filhos que a miúde constituem os maiores sofredores, pois os que são seriamente deficientes em tato nos negócios e que são os menos qualificados para ser bem-sucedidos no mundo, enchem geralmente a casa de filhos, os quais declaram a serva do Senhor, não são devidamente alimentados ou vestidos e não percebem preparo físico ou mental. As pessoas que mais têm vontade de casar são pessoas que não têm uma propriedade para sustentar a mulher. E muitos deles usam isso como sendo, não, estamos nos últimos tempos, então você tem que entender. Então você vende só, mas se você vender do que eu, outra coisa. O livro de Provérbios 24, versículo 27, fala assim: prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a sua casa. Seria muito bom, percebam só o termo. Seria muito bom, seria até melhor, se todo aquele que está para se unir a alguém tivesse já algumas coisas assim preparadas, tipo um terreno, uma casa, ou então um trabalho em condições. Seria muito bom. E é muito bom que os homens também prestem a máxima atenção quanto às mulheres que vão se unir. As mulheres que vão se unir, não é só que deve fazer pão, não, ela cozinha muito bem, não. Se não tem habilidade para os trabalhos domésticos, está desqualificada para namorar, não pode namorar. A mulher em casa deve saber passar, lavar em condições a panela, a louça. Isso aqui não é um trabalho que deve ser ignorado, muito pelo contrário. Não é permitido numa casa, num quarto de obreiras, ter teia de aranha, mas quer casar. Não é permitido isso. Não é permitido uma obreira quer casar e não sabe lavar. Não é permitido uma obreira quer casar e não sabe confeccionar muito bem os alimentos. Isso não é permitido. Mas há quem mesmo assim procura se unir a esse tipo de mulher e diz: eu vou lhe ensinar.
de entre os 20 que fizeram isso, diz a serva do Senhor, nem sequer um saiu benéfico. Então, namoro é muita responsabilidade mesmo. Eu vou terminar já, terminar mesmo. Outra coisa muito importante é que no livro do Adventista, a serva do Senhor orientou muito sobre a idade. Não que especulou, né, o número exato, mas ela fez uma observação de que não podemos nos unir a homens ou mulheres de idade muito elevada que a nossa. E eu vou ler. Diz assim: ela fez uma advertência contra a grande diferença de idade dos que pensavam em casamento, ao qual podia resultar em sério prejuízo da pessoa mais moça e privar os filhos de força física e mental. Então não podemos, né, nos unir a alguém de uma idade muito elevada nossa, tipo 12 anos, 15 anos. Penso que não ser a vontade de Deus, porque quem sai assim em sofrimento são os filhos. E outro bem importante é que devemos levar em conta a compatibilidade. A compatibilidade é um termo, é algo que a obra lei assim, os namoros de obreiros ignoram muito mesmo. Não levam em consideração. Diz a serva do Senhor que quando casamos com pessoas doentes, nós geramos filhos que muitos sofrem. Inclusivamente, nós temos sido um dos causadores do sofrimento da sociedade, de pessoas doentes. Nós, como pessoas que não levamos em consideração a compatibilidade, temos também participado disso. É necessário que todo par de namorados façam um teste de compatibilidade. É muito importante. Façam um teste de compatibilidade. Então vamos terminar. Vamos terminar. Mas, irmão Cláudio, é mesmo assim? Ok? Não deveria ser assim, né? É algo que não se deve calar. É mesmo algo, vamos perdoar também. É algo que não posso deixar de falar, é que devemos, todo aquele que deseja entrar num relacionamento, deve antes fazer-se essas perguntas. Antes de dar a mão em casamento, deveria toda mulher, todo homem indagar-se se aquele com quem estou para me unir, o meu destino, é digno. É digno? Não, mas onde não. Olha, todo mundo que se ama uma mulher que não é específico de Deus, mesmo um homem, não ama, é mesmo mentiroso. Porque Deus é amor e amor de Deus é racional. Muito racional. Continuando. Qual é o seu passado? É pura a sua vida? É o amor que ele exprime de caráter nobre, elevado? Ou é simples a sua inclinação emotiva? Tem traços de caráter que a tornarão feliz? Poderá eu encontrar verdadeira paz e alegria na afeição dele? Ser-lhe é permitido a ela conservar a sua individualidade? Ou terá de submeter seu juízo e consciência ao domínio do marido? Como discípula de Cristo, nós pertencemos a Deus e fomos comprados por um bom preço. Pode honrar as suas reivindicações do Salvador como promessas? Uma pessoa que não te leva aos seus dias não está qualificado para se unir a ti. Não está qualificado para se unir a ti. E outra coisa, se queremos saber se o nosso parceiro será bom pai, bom marido, devemos saber como é que ele trata as irmãs em casa, como é que ele trata a mãe em casa. Eu vi um obreiro que chama os irmãos apostatados, eles se ficarem assim a brincar e gritarem, ele fala assim, não diga muito, são apostatados. Mas poderíamos se calhar perguntar quantas vezes já orou por seus irmãos. O tratamento pelos seus irmãos não seria aquela, por ver o seu filho, os seus irmãos naquela condição, tinha que ser motivo de levar ao altar e chorar amargamente por aquilo. Mas não é isso que mostra. O que quer dizer que na relação com sua esposa, quando os filhos tiverem se desviar, vai dizer o seguinte, são apostatados. Seja para nós uma oração e a vontade de Deus, amém? Amém. Até a última batalha.